Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicar a rebelião de Satanás envolve abordar 3 enigmas complexos. Vamos dividi-los em termos mais simples e discutir como se relacionam entre si. Enigma 1. Se Satanás foi criado completamente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você crie um robô perfeitamente funcional, projetado para realizar coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível. Você se perguntaria, como isso pôde acontecer se foi feito perfeitamente? Este é o enigma com Satanás. Como um anjo perfeitamente criado escolheu fazer o mal? Frequentemente sugere-se que, mesmo sendo Satanás criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Este livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas de forma independente, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha da criação de Deus, mas parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes desta rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua posterior representação como adversário e inimigo de Deus e toda a humanidade. Antes da queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O nome Lúcifer significa portador de luz, ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo frequentemente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava em Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o seu manto. Você era o querubim ungido que cobre. Eu o estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava no meio das pedras afogueadas. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Essa passagem fornece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando a entender o tópico mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Esses trechos destacam a beleza e sabedoria de Lúcifer, adornado com pedras preciosas e ocupando um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e a estima em que era mantido. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição sugere que, antes de se opor a Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição única e privilegiada na presença de Deus. Esse papel denota uma confiança e honra elevados no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos tenham uma compreensão completa de suas ações e de suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada à luz do conhecimento completo, é uma razão fundamental pela qual seu pecado não pode ser perdoado. O pecado dos anjos caídos não é de ignorância ou fraqueza.
mas uma rebelião deliberada e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. Deus é visto como um afastamento final do Criador. Ao contrário do pecado humano, que muitas vezes decorre da ignorância ou fraqueza e pode ser arrependido, a natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que pecam na ignorância e buscam arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção é centrada em Jesus Cristo e é explicitamente direcionada à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de arrependimento genuíno e mudança. Essa distinção é crucial para entender o porquê a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, é outro trecho frequentemente associado à rebelião de Lúcifer. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação. Nos lados do norte subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser como ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Este orgulho e rebelião o transformaram de um querubim querido em Satanás, o adversário e acusador. Se você por acaso tem a curiosidade de saber a origem do nome Satanás, aqui no canal nós temos um vídeo completo explicando a origem deste termo e seu significado. Então eu sugiro que ao final deste vídeo você corra para assistir este também. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa, passando de um ser de luz e beleza para um associado às trevas e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Isso nos levaria a examinar a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como estes aspectos diferem das experiências humanas. A natureza dos anjos e dos humanos é distinta na criação de Deus. Ambos são seres espirituais criados por Deus, cada um com papéis e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, enquanto os humanos têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a possibilidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus. Os anjos são seres espirituais, criados por Deus mediante seu comando, enquanto os humanos têm uma natureza física e espiritual. A Bíblia os chama de espíritos ministradores, enviados para servir em prol daqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1:14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e desempenhem seus papéis como mensageiros e servos. Diferentemente dos humanos, os anjos não têm corpos físicos. Apesar disso, eles podem aparecer em forma humana, como descrito em Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 5, onde anjos visitam Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Os anjos são frequentemente descritos como seres únicos, misteriosos e impressionantes, como no caso dos serafins, mencionados em Isaías capítulo 6, que possuem 6 asas. Os anjos desempenham várias funções, incluindo mensageiros de Deus, protetores e adoradores. Eles existem em uma hierarquia, como sugerido em Judas capítulo 1:9, que se refere ao Miguel como o arcanjo. Além disso, existem diferentes tipos de anjos, como serafins conhecidos por sua adoração a Deus, conforme visto em Isaías capítulo 6, e os querubins,
que guardavam a entrada do Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 3, 24. Aqui no canal também temos um conteúdo completo sobre a origem dos anjos, que vale a pena você assistir ao final deste vídeo. A compreensão da natureza dos anjos é crucial para abordar por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás. A Bíblia destaca a consciência total dos anjos sobre suas ações e consequências. Ao contrário dos humanos, os anjos rebelados, incluindo Lúcifer, fizeram sua escolha com pleno conhecimento. Essa decisão irrevogável, tomada à luz do conhecimento completo, é uma razão fundamental pela qual seu pecado não pode ser perdoado. O pecado dos anjos caídos não é resultado da ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que pecam na ignorância e buscam arrependimento, uma condição não aplicável aos anjos caídos. A narrativa de redenção está centralizada em Jesus Cristo e é direcionada explicitamente à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de arrependimento genuíno e mudança. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho, que o levou à rebelião. Quando os anjos fizeram sua escolha de seguir ou se rebelar contra Deus, o fizeram com pleno conhecimento e compreensão. No entanto, os humanos muitas vezes tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados, possuindo, nesse caso, o livre-arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer, posteriormente Satanás e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como referente à queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes, ou seja, não conhece tudo como Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, sugere que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, humanos, não sabemos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho a vocês, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Até mesmo os anjos anseiam por olhar para estas coisas. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, oferecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e, às vezes, intervindo nos assuntos humanos conforme dirigidos por Deus. Um exemplo está em Atos capítulo 12, versículos 6 a 11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos também demonstram emoções, havendo alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, descrito em Lucas 15, 10, indicando que os anjos se alegram no cumprimento pleno da vontade de Deus. Sendo seres espirituais, os anjos são imortais e não experimentam a morte na mesma maneira que os humanos. No entanto, sua existência não é independente. São seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes nem oniscientes. Eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade, não devendo ser adorados, conforme esclarecido em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, quando um anjo diz ao apóstolo João, para adorar a Deus e não a ele: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e depois de ouvi-las e vê-las, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me havia mostrado tudo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você, e dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. No entanto, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem, a incapacidade de Satanás de se arrepender destaca-se. Enquanto os humanos podem pecar por ignorância ou fraqueza e se arrepender,
O pecado de Satanás foi uma escolha consciente e informada contra Deus, tornando-o um pecado além do perdão convencional. A decisão consciente com livre-arbítrio dos anjos caídos é vista como final e irreversível, sem espaço para arrependimento, pois não foi um erro, mas uma rebelião consciente. Em outras palavras, isso é visto como uma decisão permanente e final. Ao contrário dos humanos, que frequentemente agem por ignorância ou mau entendimento. As escolhas dos anjos são consideradas completas e inalteráveis, devido à sua compreensão superior. A Bíblia não fornece um relato detalhado da queda dos anjos, mas oferece algumas referências. Por exemplo, em Judas, capítulo 6, menciona anjos que não guardaram sua esfera própria e estão mantidos em correntes eternas sob trevas. Também fala sobre anjos que não mantiveram suas posições de autoridade e abandonaram sua morada apropriada, sendo mantidos em trevas e amarrados com correntes eternas para o julgamento do grande dia. O arrependimento envolve uma mudança de mente e coração, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. No entanto, para os anjos que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, não há conceito de aprender com os erros ou crescer em entendimento. A incapacidade dos anjos caídos de se arrepender está também relacionada ao conceito de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com seu conhecimento e compreensão. A finalidade da decisão dos anjos, feita plenamente consciente, exige uma resposta diferente em comparação com o pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final, como evidenciado em passagens como Mateus 25, 41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, conforme descrita no Novo Testamento, é específica para os humanos. Passagens como João 3,16 enfatiza o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna por meio da crença em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano de redenção semelhante para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, envolvendo Deus se tornando humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um pré-requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Envolve reconhecer a própria transgressão, sentir remorso genuíno e comprometer-se a mudar. Este conceito está profundamente enraizado na compreensão do perdão, como visto em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber perdão, envolvendo um sentimento inflado de si mesmo e relutância em admirar os erros. O orgulho é visto como um dos vícios mais sérios, pois impede que as pessoas reconheçam suas falhas e busquem reconciliação. A razão pela qual os anjos caídos não podem ser perdoados está ligada ao seu pleno conhecimento de escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é um simples erro, mas uma desobediência voluntária, em outras palavras, uma recusa consciente. O perdão está intimamente ligado ao arrependimento, uma virada longe do pecado e em direção a Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos, que fizeram sua escolha com conhecimento completo, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar o perdão. Em resumo, o pecado dos anjos caídos é considerado uma rebelião consciente e irredimível. Quanto à questão de por que Deus não deu outra chance a Satanás, considerando as consequências eternas de sua escolha, a resposta pode envolver a justiça divina. A natureza consciente da rebelião de Satanás e o plano divino para a redenção humana, que é única e específica para os seres humanos. Esse quebra-cabeça questiona a justiça de uma decisão permanente com base em sua única escolha. A chave aqui é a natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo confiável traindo você consciente e voluntariamente, alterando fundamentalmente o relacionamento.
Nesse caso, uma escolha grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus, referindo-se ao julgamento justo e correto de Deus. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, justo em suas interações com o mundo. A justiça divina assegura que o bem seja recompensado e o mal seja punido. O destino dos anjos caídos pode ser explicado focando em seu destino final. De acordo com a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu, estando em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é geralmente retratado como tentar e enganar os humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro de Apocalipse, que lida com profecias sobre o fim dos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre." Isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam uma punição eterna. O destino dos anjos caídos enfatiza a justiça de Deus, refletindo a crença de que há consequências para ações, especialmente para aqueles que conscientemente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e sua bondade, reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós. É um lembrete das consequências de se afastar de Deus e da realidade do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada grave porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que compreendiam totalmente suas ações. Essa gravidade é uma razão fundamental para a qual suas ações estão além do perdão do contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Romanos 9, 22 a 23. A justiça divina não é apenas uma ação que Deus toma. Ela faz parte de sua natureza imutável. A justiça e a retidão são a base do seu trono. Misericórdia e fidelidade vão adiante da sua face. Salmos 89, 14. Este verso destaca que a justiça é fundamental para o caráter de Deus. Quanto à pergunta sobre por que Deus permitiu a rebelião, o conceito de livre-arbítrio é central para a resposta. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também foram dotados dessa liberdade. A rebelião de alguns anjos liderados por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, foi resultado do seu livre-arbítrio. Isso é importante porque o amor, a obediência e a adoração sem a liberdade de escolha são sem sentido. A compreensão de Deus inclui suas características de ser onisciente, onipotente e amoroso. Alguns podem se perguntar por que um Deus onisciente criaria seres que ele sabia que se rebelariam. No entanto, no contexto do amor e da liberdade, isso se torna mais claro. A criação por Deus de anjos com livre-arbítrio foi uma expressão de sua natureza amorosa, permitindo-lhes a dignidade da escolha. A permissão de Deus para a rebelião se encaixa em um plano divino mais amplo, um que finalmente destaca sua glória, justiça e graça. Romanos, capítulo 9, versículo 22 ao 23, fala da paciência de Deus e da demonstração de sua glória por meio dos objetos de misericórdia e destruição. E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. E que diremos não só de Judá,
mas também dos gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça que é pela fé. A permissão da rebelião dos anjos também se relaciona com o conceito de justiça divina. Deus é justo e correto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, de acordo com 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, onde é dito que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os enviou para o inferno. A existência de anjos caídos e sua oposição contínua à vontade de Deus deu origem a uma batalha espiritual, conforme mencionada em Efésios 6:12. Essa batalha entre o bem e o mal fornece um contexto para as lutas morais e espirituais humanas. Em última análise, a capacidade de escolha é fundamental para a natureza do amor e adoração. O desejo de Deus é que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, enfatiza o valor e a seriedade da liberdade de escolha do reino espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque Ele criou todos os seres com livre arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião dos anjos, como a de Lúcifer, é uma consequência dessa liberdade e serve como um testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. A rebelião de Satanás e as questões que ela levanta sobre livre-arbítrio, pecado e perdão são profundas. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha totalmente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde ignorância, fraqueza e potencial para crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A falta de uma segunda chance para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses quebra-cabeças possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da natureza do pecado. Pai Celestial, Criador de tudo que é visto e não visto, nos aproximamos de Ti hoje com corações humildes, buscando sabedoria e entendimento nos mistérios do Teu plano divino. Reconhecemos Tua sabedoria infinita e Teu amor ilimitado, que brilha sobre nós a cada dia. Ao ponderarmos as profundezas do Teu perdão, nossas mentes se voltam para a difícil pergunta de por que os anjos caídos, incluindo Satanás, parecem excluídos da Tua graça. Senhor, reconhecemos que nossa compreensão é limitada e que existem aspectos do Teu divino querer que permanecem além da nossa compreensão. No entanto, na nossa busca por entendimento, buscamos Tua orientação. Ajuda-nos a entender, mesmo que de maneira pequena, a natureza da Tua justiça e misericórdia e como elas existem harmoniosamente no Teu reino divino. Somos gratos, ó Senhor, pela misericórdia que nos estendes, apesar de nossos defeitos e nossa tendência de nos desviarmos do Teu caminho. Tu nos ofereces redenção e a chance de retornar à Tua presença. Este presente do perdão é um testemunho do Teu amor sem fim. Humildemente agradecemos pela oportunidade de nos arrepender e ser renovados no Teu amor. Entretanto, o destino dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra a Tua glória, permanece um aspecto complexo da nossa fé. Reconhecemos que esses seres, uma vez puros e próximos de Ti, escolheram um caminho longe da Tua luz. Suas ações, nascidas do livre-arbítrio, nos afastaram da Tua graça. Nisso, vemos um reflexo da importância do livre-arbítrio, um presente que deste a toda a Tua criação, e a responsabilidade que vem com ele. Senhor, ensina-nos, por meio disso, o valor das nossas escolhas e as consequências que elas carregam. Permita-nos aprender, com a queda desses anjos, a importância da humildade, obediência e um coração que busca constantemente a Tua face. Que a história deles nos inspire a permanecer vigilantes na nossa fé e firmes na nossa devoção a Ti. Também oramos, Pai Celestial, pela graça de aceitar os mistérios do Teu reino. Enquanto buscamos entendimento e reconhecemos que algumas coisas são conhecidas apenas por Ti. Nessa aceitação,
encontramos paz e confiança na tua sabedoria e justiça final. Na história dos anjos caídos, vemos a manifestação da tua justiça, um aspecto crucial e perfeito da tua natureza. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus contatos, se inscreva no canal, deixe seu like. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar também o seu comentário. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.